Como você conheceu o mundo das lutas e quando você começou a trabalhar com MMA? O mundo das lutas, para mim, graças a Deus, ele foi apresentado desde criancinha, né? No Brasil, é quase que uma imposição, né, dos pais que os meninos façam judô, assim como as meninas vão pro balé. Nos Estados Unidos, o mesmo acontece com o wrestling. E eu conheci as artes marciais através do judô, graças à minha mãe, com 4 anos ou 5 anos de idade. Eu tenho lembranças muito fortes dessa época. Eu lembro do primeiro tomoe nage que eu levei na minha vida, incrível, porque eu lembro que eu fazia muito trabalho de luta em pé, né, de osotogari, de outigari. Eu lembro do primeiro balão que eu tomei, veio um menino menor do que eu e me deu um tomoe nage. Eu lembro disso, assim, com uma riqueza de detalhes, foi uma coisa que me marcou muito. E me lembro também muito de uma situação que eu tinha que era quase que claustrofóbica. Eu tinha muito horror a ser imobilizado. Eu me sentia muito mal quando eu ficava imobilizado. Mas a minha mãe não deixou com que eu desistisse, entendeu? Por mais que eu me sentisse desconfortável nessa situação da imobilização, a minha mãe não deixou que eu saísse, que eu abandonasse o judô, não. E, enfim, resumindo, hoje em dia a gente vive quase que diariamente situações que poderiam ser claustrofóbicas, né? Situações que a gente se sente impotente, que a gente se sente quase que imóvel, imobilizado, mas a gente tem que de algum jeito sair de quadril, dar uma esperneada, se defender e resistir e reverter a situação. Então, quer dizer, são paralelos, né? São analogias que a gente leva muito do mundo das lutas para o dia a dia, que funcionam bastante. Depois do judô, eu fiz karatê. E aí depois eu sempre também fui surfista, a minha paixão era surf, era completamente fissurado no surf, mas quando eu descobri o jiu-jitsu, e um pouquinho antes do Royce, né, eu fui apresentado ao jiu-jitsu um pouquinho antes do Royce começar no UFC, em 93, e aí já estava apaixonado pelo jiu-jitsu, já tinha sido contaminado pelo mosquitinho do jiu-jitsu, e aí quando eu vi o Royce com 70, 80 quilos de kimono, pegando aqueles caras gigantes, na arte marcial que eu praticava, para mim foi realmente uma coisa brutal na minha vida, foi revelador. E aí eu conciliei tanto o amor pelo surf, como pelo jiu-jitsu, cada vez maior, e aí também junto do jiu-jitsu a questão das artes marciais mistas. Eu sempre fui um cara que sempre me envolvi demais com as minhas paixões, entendeu? Se fosse música, eu ia procurar detalhes, curiosidades, coisas únicas que ninguém mais soubesse, CDs, na época vinis, né, que ninguém tivesse. Se fosse no cinema, eu ia querer me aprofundar mais sobre quem é esse diretor, qual é o estilo de filme que esse cara faz, qual é a proposta do cinema desse cara. O mesmo acontecia com o surf, e o mesmo aconteceu com as lutas. Então, quando eu optei por ser jornalista, e principalmente jornalista esportivo, tiveram esses dois diferenciais, né? Eu era um cara já que, instintivamente, já estava especializado tanto no surf quanto nas artes marciais. E isso no Sport TV coube muito bem. Foi um momento muito propício, eles estavam precisando de alguém que entendesse mais de surf na época. Eu já tinha essa bagagem toda, justamente por me envolver e conhecer o pessoal todo e saber de curiosidades, saber de informações privilegiadas. E eu trabalhei muito tempo como surf, como apresentador ao vivo de surf, mas sempre tentando colocar as artes marciais, o trabalho que o Joinha já fazia de forma, o pioneiro, né, com uma maestria e acho que o estilo dele inigualável, realmente foi o grande pioneiro, né, o grande inspirador disso, mas eu também abri uma frente ali paralela para tentar fazer com que fosse uma coisa mais popular, uma proposta um pouco mais ampla, e aos pouquinhos a gente foi, trabalhando de formiguinha, né, e quando a Globo comprou o Sport TV, naquele momento, toda a atividade de artes marciais foi interrompida, a Globo não encarava como esporte, tanto o jiu-jitsu quanto o vale tudo para eles eram sinônimos, e eles não encaravam, né? As palavras foram essas quando eu tive uma reunião com o Schroeder, uma reunião pessoal, um café da manhã, com muita educação, com muita elegância, e ele foi muito firme. Eu tive que, né, obedece quem tem juízo. Eu tentei argumentar
argumentar, mas naquela situação, naquela ocasião, a ordem era essa. Nada de vale tudo, nada de jiu-jitsu, continua com o surf no zona de impacto e deixa a luta pro pay-per-view, pro canal Combate. Em 2008, não tinha mais como segurar a hora, Massami, eu vou te falar. Em 2008 não tinha mais. Eu estava num momento muito bom do surf. O Brasil tinha acabado de vencer na etapa do circuito mundial no Tahiti, ou seja, foi uma zebra, assim, foi uma coisa totalmente impensável. O Brasil não vencia na etapa do WCT do circuito mundial, acho que há uns 6 anos, e de repente o Brasil venceu. A gente fez essa transmissão ao vivo do Tahiti, 7 horas de transmissão ao vivo, no auge do momento do zona de impacto, mas deu aquela intuição, e eu vendo o UFC tomando conta, dominando já os Estados Unidos e a Europa e outros países, e no Brasil, que é o maior celeiro, né, a gente vendo os nossos campeões sendo idolatrados no exterior e aqui no Brasil ainda sem visibilidade nenhuma. E eu trabalhando no Sport TV, eu até entendo que para a Globo fosse proibido, mas não tem o menor sentido no canal de esportes da Globo não falar de MMA, né? E se a gente não fizesse, alguém ia fazer. Então a gente levou a proposta para o diretor do Sport TV naquela ocasião, em 2008, e ele comprou a briga, comprou a luta, melhor dizendo, né? Não brigue, lute, comprou a luta, e a gente conseguiu colocar o Sensei contra tudo, contra todos, e aos poucos a gente foi mudando a mentalidade, com a campanha Não Brigue, Lute, mostrando o MMA, que para eles não existia, para eles era até uma piada, chamar o Vale Tudo de MMA, e aos poucos a gente foi mostrando que é o nome do esporte, tem que discorde ou concorde ou discorde, mas tem que aceitar, é o nome do esporte, é o MMA. MMA, mas que sigla é essa? Como é que vocês vão tratar de MMA? MMA não é MMA, vocês vão tratar de MMA sim. Qual é a diferença do futebol? Quando foi criado era futebol, né? Bola e pé. E a gente trouxe para o português e abrasileirou e virou futebol, basquetebol, basquetebol e tantos outros nomes, né, que surgem da língua estrangeira e que são adaptados para o português, né? Design, marketing, enfim, milhões de outros esportes. Não tem por que não imaginar futuramente que o MMA vai ser chamado de MMA. Vamos acreditar, é uma verdade, entendeu? Não tem como lutar contra isso. Se o negócio tomar a proporção que a gente acredita que vai tomar, a gente não pode ficar chamando de vale tudo, até porque não é vale tudo, entendeu? Isso aí é uma coisa que vai depor contra o esporte no país que existem os maiores campeões do mundo. Então, quer dizer, foram muitas argumentações e provar para eles que, infelizmente, também coincidiu com um momento, infelizmente no macro, né, mas para o mundo do MMA, felizmente, coincidiu com esse momento do Brasil estar numa deficiência de ídolos individuais, esportivamente falando. Não existe mais um Guga Kirten, né, não existe mais um Ayrton Senna, um Nelson Piquet. Então, cara, quem são os ídolos na atualidade? No mundo inteiro, quando se fala de Brasil, quem são os ídolos na atualidade? É o Minotauro, é o Anderson Silva, é o José Aldo, é o Cigano, é o Liuto. Então, aí a gente vai negligenciar isso, nós vamos negligenciar os nossos heróis mundiais aqui no Brasil. Então, foram muitas argumentações, mas graças a Deus as argumentações elas eram fundamentadas, elas eram abalizadas no que o próprio esporte, no que os próprios atletas do MMA do Brasil sustentavam. Então não eram argumentações inventivas, fantasiosas, entendeu? Eram argumentações fortes porque elas realmente existiam. Era apenas uma questão de levar a eles a lógica das coisas. Então, aos poucos, o MMA foi sendo aceito na Globo, e hoje em dia é essa realidade aí. Tá certo. Já que você entrou, né, falando já direto no MMA, você acreditava que o esporte chegaria tão longe assim? Eu estava conversando outro dia com a Anaísa, né, que foi a pessoa que mais me ajudou e que também vestiu a camisa e colocou a cabeça a prêmio para a criação do Sensei, e não haveria Sensei sem a Anaísa de forma nenhuma. Se arriscou tanto quanto eu e se doou tanto quanto eu. A gente estava conversando no início. É engraçado que o primeiro episódio, se eu não me engano, ou o segundo episódio, a gente fez com o Alexandre Ribeiro, né, bicampeão mundial de jiu-jitsu, absoluto, o irmão do Saulo Ribeiro, e a gente fez uma matéria com ele, e como o jiu-jitsu para eles era encarado como vale tudo,
a gente teve que fazer uma matéria com o Xande Ribeiro sobre o judô e o boxe do Xande Ribeiro. E o Xande não entendia, eu falava, Xande, calma, cara, calma que isso é só uma semente que está sendo plantada, vamos tentar, de alguma forma, não é enganar, né, não é ludibriar, mas vamos tentar, de alguma forma, seduzir por um outro caminho. Talvez seja um caminho não tão reto, né, um caminho, não seja um atalho, mas talvez seja o caminho certo. Eles não querem jiu-jitsu nesse primeiro instante, eles não querem vale tudo, nem MMA, mas vamos pegar você que é um ícone do jiu-jitsu e vamos botar você fazendo os esportes olímpicos, você fazendo boxe e fazendo jiu-jitsu. A gente não imaginava de maneira nenhuma que 4 anos depois, ou 180 episódios depois, o MMA ia estar na Globo com transmissão ao vivo, sendo narrada, sendo transmitida ao vivo pelo Galvão Bueno. Nunca, nem na minha perspectiva, nem na minha ótica mais otimista possível, eu imaginava isso. Eu imaginava que ia ser uma coisa realmente avassaladora. Agora, ter o MMA na Globo, com Ultimate Fighter e transmissões do UFC ao vivo pela Globo, realmente foi uma surpresa. E isso é só a ponta do iceberg, né? Pensando assim no Brasil, né? Não nos especialistas, não nas pessoas que já seguem o MMA de uma forma geral, mas pensando nos curiosos, né? Nas pessoas que estão começando a conhecer o esporte. Isso aí é imensurável, né? É um potencial que a gente não sabe onde vai parar. Não acredito que realmente supere o futebol, mas eu não tenho a menor dúvida que logo depois do futebol o MMA vai ser a paixão nacional, indiscutivelmente. Está em todos os lugares, está na novela, está no núcleo da Globo de novelas, está no Faustão, está no Luciano Huck, está na Ana Maria Braga, eles sabem que se levarem atletas do MMA, a audiência está garantida, então quer dizer, não fica só restrito ao jornalismo esportivo, também fica condicionado à audiência dos programas de entretenimento da Globo. Acabou o programa da Globo, entra o comercial, e no comercial vai ter o Anderson Silva, entendeu? Então, quer dizer, está no cinema, está nas artes, está nos esportes, não tem jeito, eu não consigo. Agora, como eu não imaginava o MMA na Globo, do jeito que está, eu não consigo imaginar qual será o futuro do MMA, até onde ele pode chegar. Eu acredito que não supere o futebol, realmente eu não acredito.